por um ano. Viva no limite da simplicidade extrema. Cara, não tem como tua vida não tá outra daqui a um ano. 3 coisas. Sempre 3 coisas. 3 coisas, porque Deus é trino, né? Primeira, abra mais a torneira. Segunda, fecha o ralo. E terceira, diminua o seu nível por 6 anos. Então a ilustração é com água, né? Mas o que quer dizer? Abre mais a torneira, ou seja, faz entrar mais dinheiro. Com renda extra, com um trampo novo, com algum bico, alguma coisa. Faz entrar mais dinheiro. Segunda regra, fecha o ralo. Para de deixar a água sair. Para de deixar o dinheiro sair. Não adianta abrir a torneira e deixar o ralão aberto lá. Fecha esse bendito ralo. Vida simples, minimalista. Para de comprar coisa, para de comprar blusa, para de ficar viajando. Por um tempo. Exato, por um tempo. E aí ele falou 6 anos, mas eu sou até mais otimista. Por um ano, viva no limite da simplicidade extrema. Cara, não tem como tua vida não tá outra daqui a um ano. Só que vai ser gostoso? Não. Vai ser fácil? Não. Vai ter que trabalhar, vai ter que abrir a torneira e trabalhar mais por um ano. Vai ter que parar de gastar com prazeres por um ano. Vai ter que diminuir o nível e mesmo vendo aquele dinheiro começar a crescer, você manter o nível por um ano. Não, aquele dinheiro não é pra eu já aumentar o meu ritmo, o meu estilo de vida. É pra eu continuar, porque daqui a 1 ano, ou 2, ou 6, aí sim a minha vida vai estar outra, a ponto de eu começar a usar meu dinheiro com mais prazer e com mais paz, né? Então eu estabeleci que eu quero economizar, que esse ano vai ser o ano, tá? Só que daí chegou aquele dia, aquele convite maravilhoso daquele amigo que queria me levar pra serra, pra sei lá eu onde, e que todo mundo ia estar junto, ou que nós íamos comprar não sei o que e tal. Como que eu vou dizer não? Então, ó, eu tinha tratado comigo mesmo que eu tinha um objetivo. Aquilo era a prioridade. Só que diante da tentação eu não resisti. Então, uma característica que todo mundo tem que desenvolver é autocontrole. O que é autocontrole? Eu consegui resistir a tentações. Só que como é que eu resisto a tentações? Não é com força de vontade. Ah, mas tu tem que ter disciplina, tu tem que ter força de vontade. Não, por quê? Por causa da questão da dopamina no cérebro. Tem horas que tu não controla, porque tomou conta. Então, quem é a pessoa que mais consegue ser fiel ao que ela estabeleceu com ela mesma e não reverter a preferência na hora de um convite, na hora que tem uma tentação? Aquela pessoa que menos se expõe a tentações. Ambiente, no final das contas. Né? Que tu tava falando assim, com quem tu convive, as pessoas que estão contigo são pessoas que estão sempre comprando, ou que não dão bola pra fazer reserva, ou que não dão bola pra trabalhar, pra esforço, pra conseguir construir algo na vida. Tu vai entrar nesse mesmo nude aí e fazer a mesma coisa. Uma outra coisa que talvez seja interessante também seja começar a conversar sobre esse tipo de coisa com os teus amigos, né? Trocar essa ideia com quem tá perto de você. Às vezes você tem um comportamento que é o oposto de um outro cara, que é diferente de um terceiro cara e, putz, trocar essa ideia aí pra, sei lá, pra saber como funciona pra todo mundo. E entra aí nesse exemplo também, a ideia é ótima de andar com gente assim. E dentro dessa mesma ideia, ler livros ajuda muito. É que se a pessoa, ela não tem autocontrole, acaba que ela não consegue ser fiel às prioridades dela. E aí a gente entra no que é chamado de aversão à preferência. É quando eu estabeleço um objetivo, só que eu reverto aquele meu objetivo. Coloquei uma meta lá, eu quero economizar R$1.000 no mês. Não bati. Pro próximo mês eu não quero mais essa meta, porque eu já me achei um fracasso. Eu não tenho mais motivação para aquilo. Por isso que é importante você não se dar metas absurdas. Não dá para dar metas absurdas. Tipo, eu quero 1 milhão. Não dá. Queira 10 mil. Exato. 10 mil é mais palpável, né? Porque sempre que eu coloco uma meta muito grande e eu não bato, gera frustração. E a frustração, ela não é só frustração psicológica, ela é frustração biológica. Diminui o nível de dopamina dentro do teu cérebro. Tu fica mais apático, tu fica menos ativo, tu fica menos resolvedor de problemas e mais procrastinador. Então, eu friso o fato de que não é que seja impossível, mas não é um processo rápido que tu vai de uma hora para outra pegar um script de 3 regras básicas e vai resolver a tua vida, sabe? E eu falo isso justamente para que as pessoas não frustrem-se e sigam.
Porque é possível. Hoje mesmo as meninas estavam me mandando da mentoria, assim, o que elas já conseguiram, o que elas já avançaram. É muito legal também ter rede de apoio. Há diversos artigos que mostram. É que nem Alcoólicos Anônimos, sabe? Que tem aqueles grupos. A eficácia para mudar comportamento financeiro em grupo é muito grande. É maior do que individual. Que maneiro. Porque tu cria rede de apoio, tu cria comprometimento, tu cria... tem a ver com aquilo que você falou, de ter ciclo de amigos para compartilhar ideias. Exato, e é muito legal isso. E isso vai fazendo com que a pessoa realmente ela vá construindo uma nova percepção da vida. Mas é engraçado que quando a gente não é constante, uma folguinha que a gente dá já começa a dar um certo desânimo, né? E isso vale para investimento também. Vale. O cara investe em janeiro, fevereiro, março, abril e maio não. A tendência é junho ser mais desanimador se ele não for constante sempre, né? É que padrão comportamental é como se fosse um ímã. É como se no nosso cérebro a gente fosse construindo... a gente constrói engramas cerebrais, mas vamos fazer didática, constrói estradas. E a gente tem a mania de ir pela mesma estrada. E comportamento funciona igual, sabe? Então tu tem... Por isso que tu sempre, quando vai pra casa, tu vai pelo mesmo caminho. E às vezes você tá pensando na morte da bezerra e quando vai ver, você já chegou em casa e nem... Mano, será que tinha algum farol vermelho, né? Minha esposa me sacaneava quando... quando a gente morava lá no Rio, eu saía de casa e ia andando até a estação de metrô. Daí eu ia por um caminho e voltava por outro. Sempre. Eu não sei explicar porquê. Era só assim mesmo. Sabe? Automático. Mas, tu vai reto e volta em zigue-zague. Vai ao contrário, sei lá. Mas era assim, nem prestava atenção. Era só o jeito que eu ia andando mesmo. Né? Uma mentorada minha hoje mandou mensagem dizendo: nossa, foi o primeiro final de semana que eu consegui seguir os passos e não cair nas tentações. Isso é o primeiro passo. É essa construção de tu entender. Eu tenho vícios comportamentais com o dinheiro que estão me levando a uma má condição. Eu não tenho, por exemplo, segurança financeira. Exemplo muito fácil de segurança, porque todo mundo diz: todo educador financeiro manda a gente fazer reserva de emergência. Pra que essa porcaria aí se eu posso investir numa coisa que me dá um retorno maior? Por quê? Porque sem segurança financeira tu não tem sanidade mental. Pega situações muito complexas, tipo uma pandemia, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que são crises realmente, né? Quem são as pessoas que sofrem mais do ponto de vista psicológico? Aquelas que não têm segurança financeira. E quando eu falo em segurança, qual é o primeiro passo? O autoconhecimento, identificar qual é o meu contexto real e quais são os meus padrões de comportamento. Porque se a gente pensar assim, por que uma pessoa compra mais do que ela pode, se ela sabe que ela não pode, né? Isso é um padrão comportamental. Eu preciso mudar a forma com que eu olho as coisas. Então, eu preciso mudar meu pensamento. Por exemplo, eu não posso olhar e botar uma meta muito grande, não bater, me frustrar e cair água abaixo. Se eu coloquei uma meta e não atingir, eu preciso entender que isso me frustra. E aí eu preciso recalibrar. Mas eu preciso mudar a forma que eu percebo aquela situação. Tem vários comportamentos que eu tenho hoje que eu acho que tem muito a ver com, por exemplo, minha mãe falando pra eu cuidar das coisas, sabe? Então, assim, eu considero que eu gasto pouco dinheiro. Eu sou o cara que cuida para as luzes estarem apagadas, o ar-condicionado tá ligado só quando tem alguém usando, entendeu? Eu sou esse cara que presta atenção nisso daí tudo. E deve ter alguns outros caras assim que nem eu também. Interessante. Mas será que em algum momento virou uma chave em você? Cara, eu não sei, porque eu acho que, na verdade, vamos lá. Desde que eu me lembro, eu tinha que tomar conta, eu tinha que cuidar pra, sei lá, o banho tem que ser rápido, entendeu? Desde que eu me lembro. Então, pra mim, banho tem que ser rápido, entendeu? A luz tem que estar apagada se não tiver ninguém lá dentro. Mas entendeu? Aí pode ser que exista outros escapes, entendeu? Esse escape não necessariamente precisa ser no controle da luz, no controle do banho, que são coisas mais do dia a dia, mais necessidade básica, entendeu? Mas pode existir em outras coisas que tenha alguma repercussão na capacidade de autocontrole. Em outras áreas que não necessariamente no dinheiro, entendeu? Não necessariamente na grana. Exato. Tá, interessante. Porque é como se tu tivesse... Desculpa te interromper, Eduardo. É como se tu aprendesse a viver no modo sobrevivência. Tá, é isso. Entendeu? Entendi. Então a tua reação, ela é mais... não tô dizendo a tua, mas assim... Mas eu entendo. As reações, elas tendem a ser, nesses contextos, mais impulsivas.
E é nesse ponto que a gente tem que olhar, e tu fala sempre de como que o pobre tem que lidar com a vida, né, Duda? A pessoa pode não ser pobre hoje, mas ela pode ter sido pobre. E o fato dela ter sido pobre vai gerar impacto hoje. Se ela não perceber isso e não perceber que muitas vezes ela calibra o comportamento hoje com base no que ela aprendeu no passado, ela pode estar se comportando hoje de uma forma disfuncional com o contexto dela de hoje. Porque o contexto dela de hoje permitiria, por exemplo, que ela tomasse um banho quente com tempo grande. Isso eu ia falar. Assim, eu meto o pau lá no canal, nesse papo de escassez, no sentido de as pessoas quererem dizer como você deve gastar o seu dinheiro porque você é rico. Ah, Igor, você tem um podcast de milhões de pessoas. Você tem que ter um carro importado. Não, não tenho. Eu não concordo com isso. Eu não acho que eu preciso, né? Só que um negócio de escassez que eu acho que faz sentido, que tem a ver com isso, é quando a gente foi pobre a vida inteira e a gente tem uma certa dificuldade de girar a chave em algumas coisas quando a gente já não tem mais a mesma dificuldade que tinha. Isso tem sido um desafio pra mim. Eu me vejo muito parecido com você no sentido de ser simples. Mano, pouco já me tá bom. Essa blusa aqui da Shopee tá bom, foi R$39. Sabe, minha cara tá ótima. Só que às vezes eu percebo que hoje a minha condição financeira me permite dar alguns prazeres que eu ainda... Vou dar um exemplo. Bagulho que eu gosto, mano. Nossa, quando eu tô no shopping, aqueles... Sabe aquele Nut Bavarian? Aqueles amendoinzinhos? Nossa, bagulho cheiroso do caramba, mano. Mas toda vez que eu passo na frente... Inteiro. Nossa. Aquele toda cheirinho. vez que eu passo na frente, eu falo, R$24, vai se ferrar. Tipo assim, mano, Duda, você tem R$24, caramba, sabe? Então assim... Dá pra pagar no Pix e não vai se fazer tanta falta. Precisa nem parcelar. Mas assim... uma virada de chave que dá. O meu é um sorvete específico que tem no shopping também, que sempre me pega. Você não quer falar o nome? Bate o de latte. É cara essa desgraça, né, mano? Eu vi esses dias, a Mayara queria. Falei, não quer não, amor, você não quer, né? Não prova. Tem açaí lá em casa, eu falei pra minha esposa. Caro pra caramba, mano. Nossa, né? É quase a mesma coisa, um açaí. Mas é interessante porque tem que haver o meio termo. Tipo assim, você não pode continuar sendo aquele cara que não gasta, só que tem gente que mete o louco. E aí volta pra pobreza. Não pode meter o louco, pô. Não pode. Não pode. Não pode rasgar dinheiro. Como então, é que tu não mete o louco? Não tendo cartão de crédito. É uma boa forma, porque eu nunca vou ter R$24 em dinheiro, né? Mas é interessante isso, porque esse papo de escassez eu concordo. Tipo assim, Duda, você tem condição de comprar isso. Vou dar um exemplo. Eu pedindo pizza. É 50 minutos pra ver a pizza também, que tá mais barata. Eu também esqueço de pedir qualquer comida que eu vou comer, esqueço. Eu fico assim, caralho, mano, cara, essa porra. Não, e aí quando você acha barata, R$17 o frete? Não, vai se ferrar, né? Então, nossa, é um resquício do passado. Eu já me arrependi 1000 vezes de fazer isso daí. Comida ruim. Cara, agora eu aprendi. Achei aquele hambúrguer torto, né? De R$17, né? Mas... da mesma forma... Nunca peçam parmegiana barato demais. É verdade. Duro que a parmegiana me pega, eu gosto. As pessoas que vieram de uma infância mais difícil, elas correm mais risco, apertam mais o balão, são mais imediatistas, menor capacidade de autocontrole, menor capacidade de planejamento. Então é importante também entender o ciclo de vida, né? A história de vida. Que as pessoas dizem assim, mas é só ter força de vontade, né? Por que tu não faz? Pelo amor de Deus, seu preguiçoso, seu não sei o quê. Quando, na verdade, tem toda uma fisiologia por trás que altera como que tu vai reagir a determinadas circunstâncias. E aí isso faz com que as pessoas, muitas vezes, elas não conseguem realmente se controlar. Então, esse autoconhecimento, ele é importante. Porque daí a pessoa vai olhar e dizer assim, nossa, então eu não tô conseguindo me controlar. Vamos supor que a gente vai colocar um combustível hiper mega potente, sei lá, isso não existe, mas só criando a construção da história. Eu vou pegar um combustível de um avião e vou colocar no carro. E aí eu vou acelerar o que antes eu saía de 0 a 100, agora eu saí no carro de 0 a, sei lá, 1000, que é os quilômetros que o carro é. Aí eu extrapolei. É aí que a gente entra num processo de que eu não consigo mais controlar o meu impulso. Aquilo eu vou alimentando aquilo de uma forma que vai me gerando um nível de recompensa que eu não quero parar. Então, por exemplo, pessoas que têm compra compulsiva, o simples fato de olhar uma sacola com compra dispara a dopamina do cérebro dela. Uma pessoa que tem vício de jogo, o simples fato de olhar a possibilidade de jogar
dispara dopamina no cérebro dele e ele não consegue se controlar. Vou ter que descer meu nível, né? E descer o nível dói. Então eu não quero. Mas o que ela tá olhando? Ela tá olhando a perda. E como nós, seres humanos, já temos uma tendência a sobrevalorizar a perda ela dói 2 vezes mais do que o poder do ganho. Então, é muito mais doído perder do que prazeroso ganhar. A dívida, ela meio que sinaliza um salvamento. Tem um estudo muito interessante que eles colocam, sabe, tipo aquele joguinho Angry Birds? Fica meio que dando tirinho no coisa assim. Eles fazem um teste com um joguinho parecido desses. E aí, pra que tu consiga dar o tirinho lá, tu tem que ter... Eles dão... No artigo chama de token. Mas sei lá, vamos dizer que é uma moeda, tá? E aí eles colocam a possibilidade da pessoa fazer dívida. Ela não tem moeda suficiente e ela coloca a possibilidade da pessoa fazer dívida pra ela conseguir seguir no jogo. A pessoa que pega a moeda da dívida pra seguir no jogo, ela diminui a efetividade dos tiros dela. Porque quando ela pega a dívida, ela tem a sensação assim, agora eu tô tranquilo, agora eu tô salvo, agora eu tenho moeda suficiente pra conseguir seguir no jogo. E aí é como se ele baixasse a guarda. E é nos períodos de abundância, por isso que eu comentei eu entrei nesse assunto falando dos meus clientes, porque eu tenho muito cliente com uma boa condição de vida que vive mal, por quê? Porque nesses períodos de abundância, e quando entra o dinheiro da dívida, ele se encontra num período de abundância, é nesse período de abundância que a pessoa começa a fazer decisões impulsivas e volta pro lugar ruim. Então, pessoas sem personalidade têm jeito? Todo mundo tem jeito, né? Basta a pessoa se dar conta que ela tem que querer. Ela tem que querer. Isso entra muito a questão de autocontrole, né? Tem um estudo que diz uma frase assim, que... porque muitos estudos mostram que pessoas que nasceram num meio pobre têm algumas repercussões na vida adulta, né? Você sabe que assim, se eu perguntar pra um cara, tu acha que tu tem personalidade ou não? O cara vai falar, pô, eu tenho personalidade. O cara dele tem que se ligar que ele não tem personalidade. Né? É isso. E aí o que esses estudos mostram, assim, que se a gente olha, né, o autocontrole, por exemplo, ele diz assim, pessoas que vieram num ambiente muito pobre, se tu não tem autocontrole, é pior do que tu ter vindo de um ambiente muito pobre. Quem que é o pobre pra mim? É a pessoa que não tem dinheiro nenhum investido, trabalha o mês inteiro que nem uma jamanta só pra pagar boleto, né? E isso independe de quanto ela ganha. Animal, galera, bota aqui nos comentários, vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que tá começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante pra você.